Segunda parte do consultório do Porto Canal, seja novamente bem-vindo. Este é o momento em que abrimos as portas aos telespectadores do nosso canal para que possam participar em direto, tirar aqui dúvidas que possam ter. A especialidade desta tarde é ortopedia com o professor doutor João Torres. Bem-vindo, professor. Muito boa tarde. Até me custa chamar-lhe professor, não é? Eu acho que sim. É Já tão começaste tão jovem, Muito obrigado. mas é verdade, mas é professor e com muito mérito, com certeza. E pronto, professor, vamos dar umas consultas? Vamos a isso. Vamos a isso? Vamos convidar os telespectadores lá em casa então a participarem. Já sabem que há duas formas de o fazer. 229538525 é o número de telefone. Se preferirem, podem escrever-nos para consultório@portocanal.pt. Vamos começar estas consultas com uma chamada de Lourosa e ao telefone está a Esmeralda Oliveira, a quem eu dou as boas-vindas. Boa tarde. Olá, Esmeralda. Boa tarde. Muito boa tarde. Está bem disposta? Está contente de estar aqui em direto connosco? Muito contente e gosto muito de ser programa. Agora, todos os dias de ser programa eu gosto muito. Acho muito bem, fico muito contente também e espero que continue sempre a fazer-nos companhia. Em que é que podemos ajudar hoje, Esmeralda? Eu queria fazer uma perguntinha ao Sr. Doutor. Boa tarde, Sr. Doutor. Boa tarde. É assim, eu já há mais de 3 meses que pegou com uma perna abaixo e já não trabalho a perna. E eu fui à minha médica de família e ela mandou-me fazer um radiograma digital da coluna. Que na coluna marcava na anca esquerda consta discreta queixa-artrose e sinais de intessopatia. Mas eu quando eu estava pior, no ano passado, a semana passada foi fazer e ela pensaria que seria da bacia. A semana passada foi fazer um exame onde já eu fui a levantar e no exame dizia um estudo efetuado de incidência de face neutra e além de um discreto grau de osteopenia, revela-se ligeiros sinais de artrose das articulações sacroiliacas, sobretudo à direita, e também ligeiros sinais de coxartrose bilateral, que nos parece de domínio direito. Eu gostava da professora me explicasse um bocadinho estes exames. Vamos a isso, professor? Vamos a isso. Quantos anos tem? Que idade tem, Esmeralda? Tenho 68. 68, está aí muito fresca. Excelente Não idade. está? Está, sim, Muito senhora, bem. é bem disposta, que é assim mesmo que deve ser. Sr. Professor, a sua câmara é esta, se quiser olhar diretamente para a nossa telespectadora, vamos lá então. Bom, é assim, o tipo de queixas que está neste momento a revelar-nos podem ter várias origens, porque muitas vezes uma dor que nós sentimos pela perna abaixo não significa que seja obrigatoriamente na perna. Há dores que vêm muitas vezes irradiadas da coluna, os nervos que saem da coluna descem pela perna toda até ao pé, e muitas vezes é possível termos uma dor no pé e ter um problema na coluna. Portanto, é muito complicado à distância poder dizer-lhe de certeza a origem da sua dor. Agora, já quero lhe dar os parabéns pela excelente médica de família que tem, porque está em ótimas mãos, porque pediu um exame dirigido e que me parece que acertou em cheio, provavelmente, na lesão que terá. As artroses, que é o que vem descrito sobretudo no seu exame, são lesões de desgaste. Nós costumamos, ou pelo menos eu costumo comparar com os meus doentes, à imagem de nós temos os pneus gastos num carro, ok? Nós somos como se fôssemos no fundo somos uma máquina viva e portanto a utilização contínua da máquina provoca Portanto, é um desgaste natural. É um desgaste natural. Que vem com o Que vem com o envelhecimento. envelhecimento. Agora, quando esse desgaste se torna patológico, ou seja, quando causa sintomas e quando tem algumas características específicas do desgaste, isso é visível no raio-x em que fez e nesse caso chama-se artrose, quando começa a causar sintomas. Doutor, é assim, eu sou uma pessoa que todos os dias caminho 1 hora de manhã. Muito bem. E eu, enquanto caminho, ando bem e não me dói, durante o dia, ando a fazer as minhas voltas, não me dói. Mas a noite logo que me deito, começa-me a doer e passo noites e noites até sem dormir porque dói mesmo muito a perna. E Isto é fazendo sério? não sei nada, será que eu vou viver assim o resto da minha vida? Nem pensar, não vai nada viver assim o resto da sua vida, por isso é que existe a ortopedia, é para tratar esses casos. Não, é assim, é que... Porquê é que isto acontece? É curioso, não é? Acontece porque a dor do tipo inflamatória, que é uma dor diferente da causada muitas vezes pela artrose, Sim. é que poderá ser provocada pela outra questão que vem no seu exame, que é a entesopatia. Ok? A entesopatia é uma inflamação de tendões, neste caso à volta da anca. E isso tipicamente pode lhe dar dores à noite quando já está em repouso. O que eu aconselhava mesmo era não parar com as suas caminhadas.
que isso é algo excelente que está a fazer e que não deve mesmo desistir de algum modo. Todos os dias. E isso é a melhor coisa que pode fazer e manter essa hora de caminhada. Acho que agora, numa segunda fase, deveria realmente falar novamente com o médico de família para ver se essa artrose que tem é sim tão avançada. Se for uma coisa ligeira, há alguns tipos de medicamentos que já podem aliviar nisso. E se calhar, para esclarecer melhor essa entesopatia, talvez o seu médico de família lhe vá pedir mais alguns exames, porque pode ser caso que necessite até de alguma fisioterapia para ajudar a desinflamar essa anca. Muito bem. Esclarecida, Esmeralda. Sim, porque estou esclarecida, porque eu até falei à minha médica que se fosse caso de operação, e ela disse que sim, que se calhar mais tarde, que até teria de meter uma prótese, mas que eu ainda era muito nova para isso. Bom, tudo isso dependerá do grau de desgaste que tiver na sua articulação, ou seja, se os seus pneus estiverem tão gastos que estão a chegar à fase de chegar à jante, ao metal, nesse caso poderá trocar de jantes e de pneus, ou seja, poderá necessitar mesmo de uma cirurgia. Se ainda for uma fase inicial em que há apenas algum desgaste, poderá realmente ser muito nova para fazer isso. Pronto, então, boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Obrigada, Esmeralda. Falarei mais a fundo com a minha médica e ela vai me dar alguma coisa. Muito bem. Muito bem. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, obrigada. Seguimos agora até Braga. Professor, vamos receber a Madalena Costa. Bem-vinda, Madalena. Não é que gosta, é Cunha. Ah, é Cunha. Fui eu que percebi mal. Fui eu mesmo. Sabe que a minha produtora está sempre certa. Ela é muito certinha. Eu é que percebi aqui mal. Madalena Cunha, muito bem-vinda. Olá. Bem-vinda. Olha, vou começar por perguntar-lhe a idade, que eu sei que é muito útil para o nosso convidado e para qualquer especialista. Já tudo seguidinho e depois toda a resposta. Sim, mas diga-me a sua idade, para começar. É assim, eu tenho 73 anos. Quantos? 73. Com essa voz. Olha, Eu acho que as nossas telespectadoras nos enganam. Tem uma voz muito jovem. mas não. Mas não? Então, estou constipada. Olha, Diga. eu queria perguntar a coisa seguinte. Eu fui operada à minha lombar há 8 anos. Ainda não tenho alta, porque correu mal. Há 2 anos, em junho, fui operada uma anca, tenho uma prótese. Agora, eu ando a fazer hidroginástica e ando a fazer uma coisa qualquer que eu não sei dizer nome, para me corrigir que eu estou a ficar circulada. Eu queria pedir... Tipo quê? A ficar circulada, não para a frente. Andaram para a frente? Não, ficar... Tem que nos ajudar a perceber essas expressões. Estou a circular. O que é que quero? Como é que eu te explico? Diga lá. Sei lá, dói muito a lombar e eu então não posso pôr assim para cima, direito. Ai, curva-se um bocadinho. Sim, Curva-se para a frente, é isso? sim. E eu estou a fazer uma coisa qualquer, com um terapeuta, para corrigir a minha postura. Sim. Mas eu comecei a ter muitas dores na outra perna, no fémur. E agora queria pedir ajuda. O que é que a pessoa diz? Acha que eu faço bem? Acha que faço mal? Não é nada. Quer a opinião do professor, não é? Exatamente. Senhor professor, o que é que lhe parece aqui a nossa Madalena? Muitas vezes problemas de anca e de coluna estão relacionados. Isto enquadra-se até nos comentários da doente anterior. Certo. Ou seja, podemos ter uma dor ao mesmo tempo na parte de cima da perna, mas que também está relacionada com a coluna. Provavelmente por isso é que terá sido operada quer a coluna, quer a anca. A coluna foi aquela treta do L3, L4, L5, foi 3. Ok. Com a perna maior, 18,6, na minha anca. Milímetros. Assim. Ok. É muito, porque eu assim as pessoas passam à frente e eu não consigo acompanhá-las. E se calhar tem que comprar umas sapatilhas para correr mais. Já? Não, fora de brincadeiras. A sua outra perna também pode sofrer de artrose, de coxa de artrose. E portanto, numa situação dessas, pode perfeitamente necessitar de fazer a operação de prótese que fez do outro lado à perna que ainda não foi operada. E muitas vezes a artrose acontece nos dois lados.
e, sobretudo, se tem realmente uma perna que ficou 18 mm maior do que a outra, isto é muito comum nas cirurgias das próteses da anca, porque o desgaste que uma perna tem não consegue, ao ser compensado e ao voltar a ter o comprimento normal, muitas vezes faz com que se note mais a diferença de uma perna para a outra. Portanto, imagine, não sei se será o caso, mas que ambas as suas ancas têm lesões de desgaste. Poderá estar na altura de ter que fazer a mesma cirurgia ao outro lado. Apesar de que devo dizer que, muito provavelmente, aqueles sintomas que nos estava a descrever, que eu penso que se teriam relacionados com se curvar para a frente, e esses sintomas não serão provavelmente corrigidos com essa cirurgia. Esses sintomas terão mais a ver com alguma descompensação que terá a nível dessas vértebras que falou, de L2, L3, L4 e por aí fora. Mas, pelo menos, o que nos estava a referir da dificuldade de andar e da dificuldade de dismetria, que é o nome técnico para as diferenças entre ambos os membros, isso poderá perfeitamente ser corrigido com uma cirurgia. O que eu aconselhava verdadeiramente era pedir, se ainda não teve alta, pedir para lhe reavaliarem ambas as ancas, porque poderá ser um caso até de simples resolução, se apresentar boas condições para realizar uma cirurgia, poderá ser um caso de simples resolução fazer uma cirurgia de prótese da outra anca. Pois, eu não queria mesmo pôr outra prótese, porque nunca é igual, nunca fica igual. Mas pronto, muito. Quer colocar mais alguma questão, Madalena? Não, muito obrigada. Obrigado. Obrigada a nós pela sua participação. Muito boa tarde. Obrigada. Agora vamos receber um telespectador. Liga-nos de Lisboa. Chama-se João Filipe. Bem-vindo. Já percebi. Boa tarde. Boa tarde, João. Antes de começar a falar, João, vou-lhe pedir que desligue o som da sua televisão para conversarmos apenas pelo telefone. Porque eu percebi que estava à espera da televisão. Depois isto fica aqui uma confusão que ninguém se entende. Isso, me dá a ligar. Já? Vamos então conversar só pelo telefone. Muito bem-vindo, João. Diga-me. Olha, então, é o seguinte, eu tenho visto muito nos programas, pronto, visualmente todos, este é um problema que me interessa porque na parte da ortopedia nunca falaram neste problema que eu quero explicar. Qual é o problema, João? Que é o seguinte, eu sempre joguei futebol desde muito jovem e, entretanto, aos 60 anos, senti uma dor na anca esquerda. Portanto, ao seguir esta dor, fiquei logo impossibilitado de continuar a jogar. Parei, fui fazer exames e acontece que no exame tentaram umas calcificações na cabeça do fémur, que eu acho que se chamam trocartrite, salvo este é o nome que dão. Não sei se o doutor... Está a dizer que sim, Sr. Professor. Está a concordar consigo? Sim, trocanterite. Sim. Pois, portanto, eu agora fiz cliente, já tenho 3 anos, porque andei um ano em fitoterapia, fiz toda a espécie de fitoterapia, inclusive fiz um tratamento assim mais forte, que era onda-choques, a ver se destruía a calcificação, sim. Mas nunca consegui. Sempre tentava começar novamente a fazer portanto, uma corrida, tinha logo de dores e impossibilitava-me logo de fazer qualquer movimento. Como é que está agora, João? Pois, eu agora praticamente já desisti porque fui aconselhado, aliás, não é o caso, eu é que procurei um médico cirurgião de ortopedia e explica-me o meu caso, a ver o que é que se poderia fazer, portanto, já que os tratamentos não foram eficazes, se com uma cirurgia eu poderia continuar a fazer desporto na mesma. E então o doutor disse-me que me operava, mas que ficava apenas a 70%. E então eu fui para casa, sou todo lá para casa, pense e quando quiser ter comigo que nós partimos então para a cirurgia. Portanto, agora a minha dúvida que eu queria perguntar ao seu doutor é se eu ficava bem com esse 70%. Muito bem, quero uma segunda opinião, não é? Pois, é uma segunda opinião. Sr. Professor, o que é que lhe parece aqui o caso do João?
Bom, eu não posso falar especificamente do seu caso, porque no seu caso em particular eu não tenho acesso aos seus exames, nem o pude ver ao vivo e fazer alguns testes que são essenciais para perceber até que ponto é que e em que situações é que isso está a afetar. Mas posso falar de trocantelites em geral e posso lhe dizer qual é que é o prognóstico das trocantelites e os tratamentos. Bom, para já explicar o que é uma trocanterite. Uma trocanterite é algo que pode acontecer em qualquer zona do nosso corpo. No caso de ser no fémur, como há uma zona do fémur que se chama de grande trocânter, chama-se trocanterite, mas se fosse, por exemplo, noutra região do corpo, teria o nome de uma tendinite calcificante. Ok? Normalmente os tendões calcificam como resposta a um stress. Ok? Isso entra dentro do que nos explica como sendo o stress em que colocou a sua anca durante estes anos todos a jogar futebol. A prática de futebol. Sim. E muito provavelmente, até eventualmente, alguns traumatismos que poderá ter nessa zona. Normalmente os tendões, quando estão em sofrimento pela falta de sangue que chega aos tendões, porque os tendões são tecidos muito brancos, são tecidos pouco irrigados, podem sofrer essas tais calcificações que estão associadas à dor. Não é a calcificação em si que dói, mas a calcificação representa sofrimento do tendão. Há realmente algumas pessoas que têm mais tendência para isto do que outras, porque senão todos os futebolistas teriam trocanterites e há muitos que não têm trocanterites. No seu caso, o que me parece, pela descrição do que fez, do que fez em termos de tratamento, parece-me que fez até agora excelentes tratamentos. Há mais um ou outro, acho que as ondas de choque nestas situações, principalmente dependendo do tamanho das calcificações, poderão ser uma boa hipótese e têm resultados aceitáveis com calcificações até determinado tamanho. Na realidade, pouco lhe falta em termos de tratamentos e poucas opções terá ainda dentro das manobras conservadoras, ou seja, dentro de tudo que não é tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico depende muito se existe ou não uma ruptura dentro do tendão. Se existir uma ruptura dentro do tendão, e com certeza terá feito pelo menos ecografias ou ressonâncias dessa região, essa ruptura tem que ser reparada. Eu não sei se tem acesso a esses exames consigo. Eu já fiz TAC, fiz ecografias, fiz ressonâncias, tenho todos os exames comigo. Pronto. Provavelmente o que poderá definir o tipo de tratamento cirúrgico que poderá necessitar, e o tratamento cirúrgico está indicado quando todo o tratamento não cirúrgico falha, terá a ver com o facto de ter ou não uma ruptura nesses tendões. Se tiver uma ruptura nesses tendões, a ruptura necessita de ser reparada. Se não, o tratamento geral cirúrgico para as calcificações costuma ter, em geral, e eu não conheço o seu caso em particular, melhores resultados do que os 70%. O que muitas vezes nós temos que dizer aos nossos doentes previamente a uma cirurgia é baixar as expectativas em relação aos resultados. Porque nós sabendo que uma patologia como essa, que tem tendência a ser crónica, nunca atingirá um resultado de 100%, às vezes é mais simples dizer que o resultado vai ser um pouco pior, porque a pessoa depois, durante a recuperação, fica muito mais contente à medida que vai obtendo o seu resultado e sente-se muito mais entusiasmado a recuperar. Portanto, os 70% é um número um bocadinho aleatório. No seu caso até poderão ser 70%, mas eu acho que terá possibilidades, na generalidade, de obter um resultado melhor do que isso. Portanto, acha que deve ir para a frente com esta decisão? Eu acho que a razão pela qual eu me dediquei à ortopedia é porque me faz muita confusão dizer às pessoas que não podem praticar atividade física. Portanto, eu acho que se tem uma possibilidade que lhe permite, aproveite. Pois o doutor aconselha que avançar para a cirurgia. Claro que sim. Sim, que isso está a impedir a sua qualidade de vida, sim. E há outra coisa, é que eu ouvi dizer que esta cirurgia, em princípio, era feita através de furos, mas o seu doutor disse que me fazia a intervenção, disse que não, tinha que ser através de corte. Essa também é uma dúvida que eu... Professor, rapidamente, temos mais telespectadores. A cirurgia pode ser feita de ambos os modos, dependendo da técnica que se utiliza. Não existe propriamente uma técnica melhor ou pior para isso, depende muito da técnica. Mas eu penso que, sobretudo, se está nas mãos de alguém que já lhe propôs um tratamento e que lhe explicou os resultados, acho que deve avançar com essa pessoa e ter confiança nela. Está bom, doutor, não. Muito obrigada, professor, pela sua ajuda que deu a este telespectador. Boa sorte, João Filipe. Espero que então leve com esta operação, que vá em frente, que volte, quem sabe, um dia a praticar futebol. É isso que desejamos, obviamente, ao nosso telespectador. Para terminar este programa, vamos receber uma telespectadora que já é da casa, Maria Martins, Liga-nos de Vila Nova de Gaia. É uma habitué aqui do nosso programa. Muito bem-vinda, Maria. Boa tarde, Suzana. Como é que está essa recuperação? Sara, eu estou meio
lado com dor, de maneira que vai devagar. Vamos contextualizar, os telespectadores que nos ouvem e também o nosso convidado, professor, a Maria é uma doente oncológica, já tem uma idade que nem parece verdade. Provecta. É, mas não parece, tem 81, 82, Maria. 81. 81, já lhe estava a dar mais um. 81 anos e deu uma grande queda há pouco tempo. Pois é verdade, doutor. Fiz 5 fraturas. Veja só, professor, no que se foi meter a nossa Maria. Caí assim 15 graus por umas escadas. Parece que foi com muita elegância porque não morri, não é? De maneira que parti, os ossos do pulso saíram, portanto, saíram do local, parti o rádio, parti o tendão do dedo mínimo, parti o metacarpo e parti o metatarso. Vou já vou Veja lá, 3 meses e meio. E já estou bastante impecável. Fiquei magoada nas costelas, no copo, etc. Mas isso aqui é todo o trabalho. Mas agora já estou bastante melhor. Tudo isso é exceto do braço. Porque o braço também foi mais calcificado, não é? E então eu tenho estado a fazer fisioterapia. Mas eu nunca tive ao pé de ninguém que tivesse partido nada, mas é que não gostei de nada disso. E então eu queria perguntar ao doutor, eu fiz 20 sessões de fisioterapia. E o fisioterapeuta disse-me que mais 5 assim, e depois que parávamos a fazer fisioterapia. Mas a verdade é que eu ainda continuo com o edema, o pulso continua a doer muito, sinto mal-estar ainda, bastante mal-estar. Mas sobretudo depois de acordar, quando tiro de noite, eu faço movimentos que não são propícios ao facto do braço estar estragado. Mas queria perguntar ao doutor se é sensato interromper agora a fisioterapia ao fim de 20 sessões. Ou se acha que eu deveria ter mais sessões? Muito bem, ficamos com a questão da Maria Martins. Eu vou já aproveitar para despedir de si, Maria, porque temos muito pouco tempo e vamos deixar esse tempo para o professor responder como deve ser. Portanto, um grande beijinho para si, obrigada pela participação. Pode continuar então a ouvir agora através da televisão. Professor, temos mesmo 1 minuto e meio para responder à nossa querida Maria. Então, querida Maria, teve muita sorte, porque pelos vistos, com tantos ossos que partiu, na realidade não fez nenhuma fratura que a queimasse, que a obrigasse a ficar de cama, e isso sim seria um problema grave para si, com os historiais clínicos que estou a perceber que tem. Não percebi se alguma dessas fraturas foi operada ou não, isso interfere muitas vezes no tempo de recuperação. Seja como for, eu acho que é sempre uma boa política seguir a opinião dos terapeutas e dos fisiatras que nos estão a tratar. Há momentos em que uma interrupção na fisioterapia pode ser vantajosa e isso não significa que não seja retomada mais tarde. Certo. Ok? Portanto, eu acho que se o que lhe estão a dizer e sugerir é que pare nesta fase, acho que deve fazer e porque provavelmente consideram que nesta fase o seu corpo vai reagir melhor a isso. Isso nunca fecha as portas, independentemente disso depois, numa segunda fase, tem que fazer mais. Mas acho que para já parabéns pela recuperação que está a fazer, que são muitas fraturas. É uma mulher extraordinária. Um grande beijinho, Maria. Obrigada pela sua participação e de resto a todos os outros telespectadores, obviamente, que acompanham o programa e também, especialmente, aos que participam. Sr. Professor, muito obrigada mais uma vez por ter estado connosco aqui neste consultório e também responder de forma tão simpática e tão simples aos nossos telespectadores que estão todos os dias connosco desse lado. E por isso mesmo, eu conto já consigo amanhã, a partir das 4 da tarde, amanhã que se assinala o Dia Internacional das Doenças Reumáticas. Não vai querer perder. Eu fico a esperar por si. Até lá.